E se eu dissesse que a pintura da Mona Lisa, o código-fonte de um aplicativo de celular, uma sinfonia de Beethoven e, aquela sensação explosiva de raiva no trânsito, são no fundo processados exatamente pelo mesmo algoritmo matemático na mente humana? Nossa, isso é uma afirmação de peso, hein? É que a gente tem o hábito de olhar para as grandes conquistas da humanidade e separar elas dos nossos instintos mais básicos. Total. A gente trata a cultura como tipo um produto nobre do intelecto puro e o desejo como algo primitivo, mas a nossa investigação de hoje vai meio que implodir essa separação. O que vamos explorar é a possibilidade real de que toda a cultura humana seja apenas um subproduto de um único mecanismo invisível. E essa é a premissa central de hoje. É muito reconfortante e até vaidoso da nossa parte acreditar que a racionalidade pura é a fundação da civilização. Sim, a gente adora achar que somos seres 100% racionais. Exatamente. Mas quando a investigação desce ao nível de tentar entender, assim, o motivo pelo qual qualquer coisa é criada, a razão simplesmente não sustenta a base. Existe uma força motriz brutal, anterior à lógica, operando nos bastidores do cérebro o tempo todo. A razão é só a ferramenta, né? A razão é apenas a ferramenta. O motor é outro. E o que torna as fontes que temos na mesa hoje tão fora da curva é justamente a forma como elas dissecam esse motor. Nós vamos analisar uma tese incrivelmente original, desenvolvida por Alessandro Oliveira dos Santos e Maurício Menossi Flores. Que é um material riquíssimo. Demais. O texto deles propõe um cruzamento que, à primeira vista, parece impossível. Eles pegam a filosofia da cultura de Ernst Cassirer e cruzam com a estrutura profunda do desejo humano descrita no Talmud Ezer Sefirot. Que é uma obra monumental da Kabbalah escritural. Isso. E, para não parar por aí, eles amarram tudo isso com neurociência moderna, modelagem matemática rigorosa e, pasmem, a criação literal de um código de programação em Python para simular a mente humana. É uma fusão que a gente raramente vê na academia ou fora dela, porque exige transitar por linguagens completamente diferentes, sabe? Com certeza. O que essa tese faz é pegar conceitos que normalmente ficam presos ali no campo do misticismo, ou da teologia abstrata, ou da psicanálise teórica, e traduzir isso para uma linguagem de teoria de sistemas, de engenharia laica. É uma engenharia reversa do comportamento, quase. Exato. É um esforço monumental para criar um modelo estrutural do comportamento. Não estamos falando de metáforas poéticas. Estamos falando de equações que tentam prever o caos da vontade humana. Então, a nossa missão, neste mergulho de hoje, é mapear o que podemos chamar de arquitetura do querer. Adoro esse termo. O objetivo é entender como o desejo bruto, aquele impulso basal que todo mundo sente, se converte em ação e em cultura. E, talvez o mais surpreendente, como a paz mental não é um estado zen inatingível, mas sim uma questão de zerar a variância em uma equação matemática. É fascinante. Beleza, vamos desempacotar isso. Para o modelo matemático fazer sentido, lá na frente, precisamos entender o chão filosófico primeiro. Como o texto introduz essa relação entre o desejo e a cultura? Bom, a base de tudo começa com o filósofo Ernst Cassirer e a definição dele do ser humano como um animal simbólico. Animal simbólico. Isso. Cassirer postulou que a diferença fundamental entre nós e os outros animais é que a gente não vive em um mundo de respostas diretas aos estímulos físicos. Nós vivemos dentro de um universo simbólico. A gente cria camadas, né? Várias camadas. A linguagem, a arte, a religião, a ciência, a matemática, tudo isso são redes de símbolos que a gente cria para interagir com a realidade. A mente humana não toca o mundo diretamente, ela toca os símbolos que representam o mundo. O Cassirer mapeou muito bem o cenário, as formas simbólicas em si, mas a tese aponta que ele deixou um vácuo gigante, né? Ele explicou o quê, mas faltou o porquê. Exatamente, faltou a força motriz. Porque o cérebro humano se dá o trabalho colossal de inventar a arte ou a linguagem em primeiro lugar. O que é fascinante aqui é justamente a resposta que a tese traz. Baseada na estrutura do Talmud, Ezer Sefirot, a ideia é que toda forma simbólica é, na verdade, um remendo. Um remendo? Como assim? É
É uma mediação criada porque o desejo humano é incapaz de acessar o seu objeto de satisfação diretamente. A cultura inteira nasce de uma carência fundamental, de uma frustração estrutural profunda. Cara, deixa eu tentar ilustrar isso com um exemplo prático da sede, que as fontes mencionam porque eu achei genial na sua simplicidade. Por favor, esse exemplo é ótimo. Pensemos no mecanismo da sede. Quando alguém sente sede, existe uma falta física, aguda, uma secura celular. Mas essa pessoa não consegue simplesmente pegar essa sensação tátil e transferir telepaticamente para a mente de outra pessoa para pedir ajuda. Existe um bloqueio intransponível. A comunicação direta da dor é impossível. Exato. A satisfação direta é impossível. E aí o que o cérebro é forçado a fazer? Ele precisa inventar uma ponte. Ele cria a palavra água. Que é o símbolo? O som água não molha a garganta. Não é o objeto real. É um símbolo criado pelo desespero do desejo que encontrou um muro. E se a gente expandir esse raciocínio, chegamos a uma conclusão meio assombrosa. Uma pintura renascentista surge de uma falta emocional ou estética que não tem como ser expressa fisicamente. Nossa, verdade. A ciência nasce de uma falta cognitiva. É um não saber doloroso sobre como o universo funciona, o que força a criação do símbolo que chamamos de equação física. É uma dor constante empurrando a gente. Sem a dor da carência, sem esse muro que impede a satisfação imediata, simplesmente não haveria cultura. A civilização é um monumento erguido pela frustração do desejo humano. Isso nos leva a uma encruzilhada muito interessante na tese. Se o desejo é essa força gravitacional gigantesca que move a civilização e cria tudo ao nosso redor, nós precisamos de um jeito de medir isso. Com certeza, não dá para ficar só na filosofia. Pois é, não dá para construir um sistema preditivo apenas com filosofia. E é aqui que a tese tenta dar aquele passo ousado em direção à física. Maurício, um dos autores, levanta a hipótese inicial de modelar o desejo usando a fórmula da gravidade de Isaac Newton. Que é uma intuição brilhante para iniciar a modelagem, tratar o desejo como um campo gravitacional. Como era a ideia original? A ideia era tentar ver se a equação clássica da gravidade, ou seja, força igual a massa 1 vezes a massa 2, dividida pela distância ao quadrado, poderia ser aplicada ao psiquismo humano. Mas, lendo o texto, a primeira coisa que salta aos olhos é uma inconsistência lógica enorme. Sim, o modelo precisava de um ajuste fino. Deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui para quem está nos ouvindo. Na física, se a distância entre dois planetas aumenta, a força da gravidade entre eles despenca. A força cai com o quadrado da distância. É a lei do inverso do quadrado. Só que na mente humana, a dinâmica é exatamente a oposta. Quando um objeto de desejo é proibido, ou quando um objetivo está muito distante e difícil de alcançar, o desejo não diminui. Pelo contrário, né? Ele explode. A distância parece alimentar a obsessão. Como eles resolvem esse paradoxo no modelo? Essa é a observação crítica que forçou o refinamento da teoria. E o texto documenta essa correção maravilhosamente bem. A transposição literal da física newtoniana falha porque a distância psicológica tem uma propriedade inversa à distância espacial. Ah, entendi. Na estrutura da mente, a distância é qualitativa. É a métrica da falta, a sensação de separação entre o indivíduo e a satisfação. Então, eles tiveram que reescrever a equação para refletir a realidade do comportamento humano. E como ficou essa nova arquitetura matemática? Deu muito nó na cabeça? Um pouco, mas faz todo sentido. A equação reformulada define o que eles chamam de desejo bruto. Em vez de uma divisão que enfraquece a força com a distância, agora a gente tem uma multiplicação. Multiplicação é sinal de que a coisa cresce rápido. Exato. O desejo bruto é o produto de 3 variáveis. A primeira é o A, que vem do conceito cabalístico de Aviut, representando a espessura ou a intensidade interna inata do impulso. Ok, o A é a intensidade. Isso. A segunda é o L, que é a importância que a mente atribui àquele objeto específico. E a terceira, crucialmente, é o delta, que representa essa distância qualitativa, ou a intensidade da falta. Então a fórmula é D igual a A vezes L vezes delta. Perfeitamente.
Quanto mais desconectado alguém está de algo que considera altamente importante, maior é a tensão multiplicativa. E mais violento é o desejo bruto. O que eu acho brilhante nessa fórmula de A vezes L vezes delta é o quanto ela dialoga perfeitamente com o que a neurociência moderna sabe sobre o sistema de recompensa do cérebro. Demais! A ponte com a biologia é fortíssima. O texto faz essa conexão com a dopamina. Popularmente, as pessoas acham que a dopamina é o hormônio do prazer, né? Aquele banho químico que inunda o cérebro quando a gente consegue o que quer. É o que todo mundo fala na internet. Só que os neurocientistas sabem que não é assim. A dopamina atinge o seu pico máximo na antecipação da recompensa. É o cálculo do chamado erro de predição. Ou seja, é a distância, a expectativa, o delta da equação que faz o cérebro disparar. É literalmente a matemática da atenção. E se a gente conectar isso à biologia de forma mais profunda? O cérebro é uma máquina desenhada para buscar incansavelmente. Quando a distância, o delta, cai para zero, ou seja, quando o objeto é finalmente alcançado, a multiplicação da fórmula colapsa. Vai a zero. O desejo bruto desaparece. É por isso que a satisfação imediata frequentemente mata o interesse. A equação explica matematicamente aquele velho clichê de que a graça está na caçada e não na captura. Faz todo sentido. Certo, a fórmula explica a intensidade, mas isso nos joga direto em um buraco ainda mais profundo. Lá vamos nós. Se o desejo bruto é essa força vulcânica calculada pela multiplicação da falta pela importância, e considerando que a gente é bombardeado por milhares de estímulos o tempo todo, como a sociedade sequer existe? É a grande questão. Por que as pessoas simplesmente não perdem o controle no meio da rua? Se bater a fome, por que eu não devoro a comida da mesa do lado no restaurante? Tem que haver um mecanismo de contenção operando antes que o desejo vire ação motora. Sem dúvida nenhuma. Se fôssemos operados puramente pelo cálculo do desejo bruto, a gente seria um bando de máquinas reativas entrando em colapso a cada segundo. Um caos total. O que impede isso é um sistema de filtragem de altíssima complexidade. No vocabulário do material, esse centro analítico é chamado de ROS, que significa cabeça ou o sistema de planejamento, e ele opera através de um MASAC, que é uma tela ou um filtro. É um freio de avaliação. O texto descreve esse filtro usando uma função sigmoide, que é um conceito fortíssimo em redes neurais. Para quem está acompanhando a gente e não é da matemática, a melhor forma de visualizar uma função sigmoide é imaginar uma represa gigantesca. Uma ótima analogia visual. O desejo bruto é a água do rio batendo contra a parede de concreto, gerando uma pressão colossal. A função sigmoide atua como as comportas dessa represa. Ela comprime essa pressão infinita e restringe a saída para um valor seguro, geralmente entre 0 e 1. Ela não deixa estourar. Ela decide o quanto daquela água vai passar pelas turbinas para virar eletricidade. Ou seja, para virar ação no mundo real, o chamado desejo real, sem destruir a cidade lá embaixo. É uma visualização perfeita. O desejo bruto bate na tela do MASAC, e a intenção do indivíduo, juntamente com a sua capacidade de resistência, determina a abertura dessas comportas. A intenção é quem manda na válvula. Exato. A intenção calcula assim: o que vai acontecer com o sistema global se eu ceder a este impulso agora? É um cálculo constante de viabilidade da ação. E para adicionar uma camada absurda de complexidade nisso tudo, a tese argumenta que nós não temos um desejo de cada vez passando por essa represa. Longe disso. O modelo estipula uma granularidade de 613 vetores operando e competindo simultaneamente na nossa mente. É uma multiplicidade interna massiva. E essa multiplicidade reflete muito bem a nossa experiência fenomenológica diária, sabe? A mente humana é uma arena de interesses conflitantes. Se tentarmos imaginar isso no cotidiano, pense em um momento de foco no trabalho. A pessoa está lá sentada, tentando escrever um relatório crucial. Certo. Mas, ao mesmo tempo, um vetor está apontando para a sede. Outro vetor acusa uma dor na lombar. Clássico. Um terceiro vetor é a vontade quase agressiva de checar as redes sociais. Um quarto vetor é a ansiedade de pagar um boleto. E tudo isso operando enquanto a pessoa tenta focar na tela do computador. É exaustivo só de pensar. Se temos 613 forças empurrando essa represa em direções opostas o tempo todo,
Como o cérebro não paralisa completamente? Essa é a grande charada da ação humana que o modelo resolve. A resposta está na natureza da nossa intenção. A intenção não é apenas mais um desejo pequeno, lutando na lama com os outros 612. Ela está acima deles. Sim, a intenção atua como o operador de campo global. Ela tem o poder de atribuir pesos dinâmicos a cada um desses vetores. É a intenção quem alinha os vetores secundários, silenciando uns e amplificando outros, para criar um comportamento unificado que permita ao indivíduo agir e sobreviver. Cara, essa explicação teórica é muito robusta. Mas como a gente prova que isso não é apenas filosofia de poltrona? O Capel aceita tudo, né? Exatamente. Como provar que essa dinâmica do desejo bruto, do filtro sigmoide e dos 613 vetores realmente funciona? É aqui que os autores tomam uma decisão que eu considero genial. Eles criam um modelo computacional. Que é onde a magia acontece. Aqui é que a coisa fica, realmente fascinante. O texto descreve a codificação de um simulador na linguagem de programação Python, onde eles transformam essas variáveis psicológicas e cabalísticas em nós e pesos de uma rede neural artificial. Porque transformar filosofia em código executável é o teste de fogo definitivo. Em uma simulação computacional, as variáveis não podem se esconder atrás de retórica bonita. A matemática tem que fechar. O código roda ou não roda. Isso. Ao rodar o simulador, cada um dos 613 desejos atua como um nó na rede, gerando tensão de acordo com aquela fórmula do desejo bruto, enquanto a intenção tenta otimizar o sistema aplicando os filtros da função sigmoide. E os resultados dessa simulação trazem uma clareza matemática para problemas que psicólogos debatem há séculos. Qual é o grande insight que emerge quando esse código roda? O que a simulação revela de forma gráfica e muito quantitativa é a busca mecânica do sistema por estabilidade. O conceito-chave que surge é o de equivalência de forma. Equivalência de forma. Sim. Na linguagem matemática da simulação, o sistema atinge a equivalência de forma quando a variância entre os vetores cai para perto de zero. Variância, na estatística, é basicamente o quanto os dados estão espalhados, é o caos interno, certo? Perfeito. Quando os vetores estão apontando para todos os lados, um quer comer, outro quer dormir, outro quer trabalhar, a variância é altíssima. É o famoso estresse. Mas quando a intenção global consegue alinhar todos os nós da rede para o mesmo objetivo, a variância despenca. Traduzindo isso para a existência humana, a paz mental não é a aniquilação do desejo. Não é aquele ascetismo extremo onde a pessoa deixa de querer as coisas. Não é virar uma pedra. De jeito nenhum. A paz é simplesmente um estado de variância matemática zero, onde todos os seus impulsos internos estão perfeitamente alinhados pela mesma intenção. Isso muda tudo sobre como enxergamos o estresse moderno. Pense na cultura atual da produtividade tóxica ou no hábito de rolar o feed do celular infinitamente. O que a sociedade moderna faz é aumentar artificialmente a métrica da falta. O delta da equação. Exato. O delta da nossa equação, injetando milhares de novos vetores de desejo conflitantes na nossa mente todos os dias. O sofrimento, a ansiedade severa de hoje não são punições cósmicas. São sintomas muito literais de alta variância estrutural. É o sistema sobrecarregado. A rede neural humana está superaquecendo por falta de alinhamento. E o sofrimento é a métrica dessa desintegração. É a matemática avisando que a intenção falhou em organizar o caos interno. É uma visão muito fria, mas ao mesmo tempo profundamente libertadora, sabe? É muito libertadora. Mas peraí. Bem quando a gente acha que a tese amarrou perfeitamente o pacote com o simulador em Python rodando os 613 desejos, o texto dá um cavalo de pau conceitual. Ah, a reviravolta final. Uma reviravolta profunda, baseada nas raízes do estudo cabalístico que fundamenta a teoria. Deixa eu ver se entendi direito a afirmação brutal que os autores fazem no final. Eles dizem que esses 613 desejos competindo na nossa cabeça, eles não são reais. Como assim? A gente acabou de passar 10 minutos analisando a guerra entre eles? Pois é, essa é a grande ruptura ontológica da tese.
O modelo de 613 vetores lutando entre si é incrivelmente útil. É assim que a máquina funciona na prática, mas é meio que uma ilusão de ótica. Ilusão de ótica? Sim, a verdade profunda do sistema, baseada na matriz original, é que o ser humano não é uma república de desejos caóticos. Existe, em toda a arquitetura da mente, apenas um único desejo, um único impulso fundamental. Peraí, como assim um único desejo? Eu olho para a história da humanidade e vejo guerras sangrentas por motivos completamente diferentes. Eu olho para mim mesmo e vejo que em um momento eu quero comer de forma saudável e 30 segundos depois quero devorar açúcar. Tudo aponta para uma multiplicidade caótica. Como tudo isso pode ser uma coisa só? Isso soa paradoxal. Parece paradoxal até a gente olhar para a estrutura do tempo e da informação no cérebro. O que parece ser uma multiplicidade de milhares de desejos simultâneos é, na verdade, esse desejo único transitando através de diferentes estados informacionais de forma sequencial e uma velocidade altíssima. Como um processador. Exato. No vocabulário do material, esses estados são chamados de Hashimot, que a gente pode traduzir vagamente como registros ou memórias de estados passados se ativando. Olha, eu gostei de uma analogia que pensei ao ler essa parte. E queria ver o que você acha. Manda. Podemos comparar a mente com um monitor de LED, ou a tela de um celular. O painel físico é uma peça única, um único hardware. Os 613 desejos não são peças separadas dentro do celular. Eles são apenas as diferentes imagens que se formam na tela, dependendo de quais pixels recebem energia em um determinado milissegundo. Nossa, genial! A estrutura de 613 representa a matriz de pixels disponível, dividida classicamente em 248 canais proativos e 365 freios ou restrições, mas a tela é apenas uma. A luz que acende a tela é apenas uma. A analogia da tela de LED é perfeita. E essa revelação estrutural nos obriga a fazer um reframing radical sobre a moralidade e sobre o que chamamos de erro. Por quê? Porque se existe apenas um único desejo mudando de estado na tela, o conceito de ter desejos moralmente perversos ou corrompidos perde o sentido técnico. A energia que flui pelos pixels não tem moralidade intrínseca. É um golpe direto na forma como lidamos com a culpa. O texto é bem incisivo ao mostrar que comportamentos falhos, impulsos sombrios ou pensamentos conflitantes não indicam que a pessoa tem um, entre aspas, desejo ruim. Exatamente. A matéria-prima é sempre a mesma força fundamental buscando luz, buscando preenchimento. O que é o erro, então, dentro dessa engenharia mental? O erro não é uma falha de caráter que deva ser esmagada com punição interna, sabe? O erro é uma questão de óptica. Lembra do massacre? O filtro ou a lente que regula o desejo bruto? A represa. Isso. O erro estrutural acontece quando o desejo único opera sem que essa lente esteja calibrada com a intenção correta. Se a luz branca e intensa do desejo passa por uma lente focada apenas na autorrecepção egoísta, ela queima o sistema, gera aquela alta variância e causa sofrimento. É apenas energia pura operando sem a infraestrutura correta para lidar com ela. Perfeito. É problema de infraestrutura, não de essência. Isso é lindo, mas nos leva ao grande gargalo prático de toda essa imersão de hoje. Nós entendemos a matemática da falta, entendemos a importância do filtro da intenção para baixar a variância a zero. Mas como se constrói essa lente, esse massar à prova de falhas? O indivíduo comum, esmagado pela rotina, não consegue simplesmente fechar os olhos e decidir ter a intenção global perfeita do dia para a noite. De jeito nenhum. É quase impossível fazer isso sozinho. E o texto é claro ao dizer que essa força corretiva não pode ser gerada em isolamento. É um trabalho conjunto, então. Sim. E aqui a tese sai da teoria abstrata e entra na aplicação arquitetônica real. Construir o massar exige uma quantidade de energia e processamento que o hardware humano individual simplesmente não suporta sozinho. A gente não tem memória RAM para isso. Exato. Tentar alinhar o desejo único meditando sozinho em uma caverna resulta em falha do sistema. A solução apontada é topológica. A força da intenção correta deve ser extraída da conexão em rede com outras mentes. O material cita especificamente o trabalho na dezena, um grupo de conexão. E usando a lógica da simulação em Python,
Isso faz total sentido técnico. É como computação distribuída. É a melhor forma de entender. Quando um computador não tem poder de processamento suficiente para renderizar um gráfico 3D hipercomplexo, o que os engenheiros fazem? Eles conectam vários computadores em rede para compartilhar a carga, a verdadeira equivalência de forma, aquela variância zero que elimina o sofrimento, é um efeito de rede. É propriedade de rede. Ela emerge apenas quando múltiplos indivíduos se conectam e anulam as suas intenções egoístas individuais para formar uma única superestrutura de intenção coletiva. E é uma resolução elegante do problema, né? O sistema individual não foi projetado para sustentar a estabilidade sozinho. A estabilidade estrutural, a paz mental profunda e duradoura é uma propriedade emergente da rede conectada, onde o grupo atua como esse macete externo que o indivíduo não consegue construir sozinho. Que jornada absurda de informações nós tivemos hoje para quem está acompanhando. Começamos lá na antropologia, tentando entender com Cassirer por que o ser humano precisa criar palavras, mitos e arte para lidar com a frustração de não tocar a realidade. Passamos por muita coisa. Descobrimos a fórmula da tensão, onde o desejo explode quando a importância é alta, e o abismo da falta é enorme. Vimos essa força ser contida por uma represa matemática, simulada num código de programação. E no final das contas percebemos que a multiplicidade caótica que nos enlouquece no dia a dia é apenas o pulsar ininterrupto de um único desejo fundamental na tela da nossa mente. E a aplicação desse conhecimento estrutural no cotidiano é imediata para quem nos ouve. Quando a angústia bater, quando a ansiedade de ser puxado por dezenas de obrigações e vontades parecer insustentável, a estratégia não é lutar contra a emoção. Não adianta lutar contra a água. Não mesmo. Nem engajar em uma batalha moral contra si próprio. A chave é reconhecer que esse tumulto é apenas um réstimo, um pixel transitório piscando na tela, sinalizando uma falha no filtro. O ponto de consciência humana não é o barulho do desejo. A consciência é o operador da represa. É a capacidade de observar a variância subir e decidir recalibrar a lente da intenção. Então, o que tudo isso significa quando olhamos para a grande figura da humanidade? Eu quero encerrar nossa análise com uma provocação baseada na conclusão exata desse modelo matemático. Vamos lá. Nós vimos que a arquitetura da mente prova que o equilíbrio perfeito, a tal da variância zero, é estruturalmente impossível de ser sustentado por um indivíduo isolado. A estabilidade só é alcançada quando a intenção transcende o hardware individual e se liga a um grupo, a dezena. Diante dessa equação implacável, será que o algoritmo profundo da consciência humana, aquele mesmo motor oculto que gerou toda a nossa cultura, foi programado desde a origem para falhar na solidão? É uma pergunta forte. Talvez a mente humana seja um software que, por design de fábrica, se recusa a encontrar a paz até ser forçado a rodar no servidor coletivo da conexão com os outros. No fim de toda essa matemática, o desejo humano talvez seja apenas uma força cega, tentando desesperadamente nos forçar a aprender a amar.